Olá para todos, sejam bem-vindos. Qual a diferença entre heresia e erro teológico, ou erro de interpretação bíblica? Antes de falar sobre o assunto, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações para ajudar a divulgar o canal e o vídeo. Como saber quando certas questões da Bíblia é um erro teológico ou erro de interpretação bíblica? Erro teológico é apenas erro de interpretação bíblica, coisa que não interferem na nossa salvação. Heresias são falsos ensinos que desviam a pessoa da verdade da Palavra de Deus, tirando dela a salvação. Veja uma lista no final do anúncio. Eu não ia fazer, mas acabei tendo a ideia de deixar uma lista de heresias, de distorções bíblicas, para aqueles que são mais leigos verem, alguns exemplos de má interpretação bíblica que são heresias de igrejas, de seitas. Vamos a alguns exemplos de heresias, mas vamos começar pelo erro de interpretação teológica. Eu vou dar 2 exemplos. Um só, pelo menos, um ou dois. Jesus voltará antes ou depois da grande tribulação? Existe mais de uma linha de interpretação quanto a isto. Alguns acham que sim, e outros acham que não. Tem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas que acham que Jesus vai voltar após a tribulação. Mas isso em nada interfere quanto à salvação. Seja pós-tribulacionista ou pré, isso não atrapalha em nada quanto à salvação. Não é regra de salvação. Não interfere em nada. Agora existem erros de interpretação bíblica que são heresias, pois contribui diretamente na perda da salvação, pois desvia a pessoa da verdade da palavra de Deus e impede a pessoa de obedecê-la e, por fim, tirando a salvação da pessoa. Vamos a 2 exemplos, pelo menos. Vamos ver se o tempo vai dar para isto. Então vamos lá. Um grupo religioso, que eu não vou citar o nome, nega a divindade de Cristo. Ou seja, negam que Ele é Deus. Isso é uma heresia grave que exclui a pessoa do reino de Deus. Negar a divindade de Cristo é negar a eficácia de sua morte. Jesus precisava ser Deus para que pudesse resgatar a humanidade do pecado. E não morrer, porque Deus não morre. E ele precisava ser homem para que pudesse morrer. Por isso ele veio Deus e homem. Deus para resgatar a humanidade do pecado e homem para morrer. Ele tinha 2 naturezas, divina e humana. Era Deus e homem ao mesmo tempo. Esta religião o iguala a uma criatura, o rebaixando a um ser criado, tirando-lhe a divindade. Inclusive distorceram a Bíblia. Na Bíblia deles, eles põem Jesus com um D minúsculo, o rebaixando a um ser criado. Outro exemplo também de heresia é negar a Trindade. A Trindade teve um papel importante e fundamental na criação. O Espírito Santo regenera e transforma a pessoa.
sem a ação do Espírito Santo, como um ser pessoal, não é possível a pessoa se salvar. O Espírito Santo é um ser pessoal e não uma força ativa, como essa religião, que eu não vou citar o nome, mas muitos já sabem, dizem que Jesus não é um ser pessoal, mas é uma força ativa. Não vou entrar aqui em detalhes porque não é o assunto, senão ia tomar até tempo do vídeo, mas em outra ocasião eu posso fazer. Então estes são dois exemplos de heresias, ou de heresia. Negar a divindade de Cristo e negar que o Espírito Santo seja um ser pessoal. É uma tremenda heresia que compromete a salvação da pessoa. É um erro teológico grave. Falsos ensinos comprometem diretamente na salvação da pessoa. Paulo afirma isso em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja bem, doutrinas de demônios, todo falso ensino tem origem diabólica. Espíritos enganadores, toda falsa doutrina tem origem em demônios. Paulo deixou claro isto. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A aceitação de heresias pode levar a pessoa à apostasia, como Paulo ensinou, correndo o risco de entrar em um caminho sem volta, perdendo definitivamente a sua salvação. Mas então, como identificar uma heresia? Como? Precisa ter um bom conhecimento bíblico, precisa ter pastores, pregadores que ensinam, senão a pessoa acaba caindo. Cuidado com ensinos que não existem na Bíblia. Ensinos de igrejas que são baseados em profetas, fundadores de suas religiões no passado. Existem igrejas, duas pelo menos, grandes, que seus ensinos são fundamentados em profecias que não existem na Bíblia. Profecias extra-bíblicas. Daí eles interpretam a Bíblia à luz dos livros, onde estão escritos as profecias de seus líderes do passado, fundadores, profecias que nunca se cumpriram e interpretações equivocadas. A pessoa deve se orientar unicamente pela Bíblia, somente pela Bíblia, e não por visão ou revelação ou profecia que o fulano teve. Deve ser julgado. 1 João 4:1. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar todo o ensino, para ver se está em conformidade com a Bíblia. Toda revelação, toda profecia deve ser provada para ver se está em conformidade com a Bíblia. Ter cuidado para não cair em ensinos hereges e pôr em risco a salvação, até mesmo sem saber. Eu vou citar aqui alguns exemplos de ensinos que não estão em conformidade com a Bíblia e que não existem na Bíblia. E são coisas exclusivas de duas religiões e foram ensinados pelos seus profetas fundadores. E eles têm isso como doutrina. Eles interpretam a Bíblia de acordo com o ensino de seus profetas, que está escrito em seus livros. Eu vou citar aqui, não como forma de ofensa, porque essas duas denominações religiosas têm por únicas igrejas que salvam. Então, eles não vão atrás de ensino de outras igrejas, porque eles acreditam que só deles são certos.
e nós temos o direito de refutá-los. Então, esse é o meu direito. E vou deixar como exemplo aqui para você ver, para quem não conhece. Tem aqueles que já têm um bom conhecimento teológico, tem aqueles que têm pouco e tem aqueles que não têm nenhum. Então eu vou deixar aqui para você ver na tua tela e acompanhar aqui para encerrar o vídeo. Então vamos lá então. Ensinos que não existem na Bíblia, baseado em profecias de seus líderes. Vamos lá. Sábado como meio de salvação. Está aí a igreja aí embaixo. A marca da besta é o domingo e o selo de Deus é o sábado. A igreja adventista do sétimo dia. Está aí. Juízo investigativo da igreja adventista são ensinos proféticos de Ellen White, que é a fundadora da igreja deles. Esses ensinos aqui não estão na Bíblia. Foi a sua fundadora que teve as profecias dela e escreveu no livro dela. Daí eles têm isso como doutrina. Está lá então. O selo de Deus é o sábado e o domingo é a marca da besta. Ensinos que não existem na Bíblia. Juízo investigativo, que Jesus está no lugar santíssimo catalogando as pessoas que serão salvas e as que não serão. Proibição de comer carne de porco. Jesus é Miguel, é da igreja adventista e testemunhas de Jeová. É uma blasfêmia, rebaixando ele a nível de anjo. Deus ressuscitou Moisés, igreja adventista. O castigo no inferno não será eterno, igreja adventista. O inferno é a sepultura, testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová ensina que não existe inferno, que o inferno é a sepultura. Somente 144 mil vão para o céu e os demais herdarão a terra, testemunho de Jeová. E os demais se referem às testemunhas de Jeová. Quem não for testemunho de Jeová, quando morre, desaparece. Não existe inferno para eles. Quem não for testemunho de Jeová quando morrer, vai desaparecer. Vai deixar de existir. Jesus não é Deus, testemunho de Jeová. Não temos alma que vive fora do corpo após a morte. É igreja adventista e testemunha de Jeová. É só para ter uma noção que na verdade é mais, né? São mais ensinos que essas duas instituições religiosas têm. Mas é só para ter uma noção. Para quem não conhece nada, já dá para ter uma base. Obrigado a todos então e até o próximo vídeo.